A infecção com origem no canal, ela pode sim ter desfechos bastante sérios, inclusive representando um risco à vida do paciente, se não tratada, se não manejada de forma correta. Então, antes de mais nada, para eu falar para o meu colega dentista aqui, eu quero falar com você, paciente, se você tem uma infecção ou tem alguém conhecido ali que está com um quadro de infecção, especialmente aquela que começa a se disseminar, apresentando sinais locais de inchaço, aumento de volume, tanto dentro da boca quanto extraoral, você procura imediatamente um atendimento odontológico, seu dentista ali de confiança, que vai poder ou te atender ou te orientar do que fazer, certo? É uma situação aí que exige realmente uma atenção especial. E para você, meu colega dentista, vamos conversar um pouco como que você pode ajudar então da melhor forma no manejo dessa infecção para tirar esse paciente dessa situação que representa um risco à saúde sistêmica dele, ok? Muito bem. Então a gente tem, o paciente apareceu, vamos falar daquele quadro que o paciente aparece com o rosto inchado, ele já está com aumento de volume extraoral. Primeira coisa que você vai fazer é determinar se você atende ele no seu consultório ou se você encaminha para atendimento hospitalar. E a linha que divide isso daí, é lógico, depende do seu bom senso, mas também existem alguns sinais, sintomas que ajudam a gente a conseguir identificar se se trata de uma situação que aquela infecção ela está num quadro, numa evolução bastante rápida e já está mais avançada, como por exemplo, o paciente está com respiração mais ofegante, para ele falar, ele já está falando com a voz diferente, porque está reduzido, às vezes está com uma elevação de soalho de língua. Você olha, observa dentro da boca do paciente um exame clínico, você vê que está reduzida ali aquela região de passagem de ar, você tem um edema ali e um espaço reduzido entre a posição da língua e o palato. Então o paciente que está nessas condições, dificuldade de aglutição, dificuldade de fala, dificuldade de respiração, na respiração alterada, atendimento hospitalar, encaminhamento imediato. Tá, e questão de horas pode fazer toda a diferença no desfecho mais favorável ou num desfecho que pode representar um quadro muito severo, um risco iminente à vida do paciente. Muito bem, feito isso, o segundo passo já é, beleza, dentro do seu consultório. Aí é a hora de você identificar qual que é o estado do paciente, qual que é o seu estado e o que você pode fazer a respeito. Inclusive, fala, pô, Fernanda, mas eu não tô confortável para atender e fazer nada clínico. O que eu vou fazer por esse paciente? Ah, eu vou prescrever aqui alguma medicação antibiótica. Eu vou falar, olha, volta semana que vem. Nem pensar. Não dá para fazer isso daí porque uma infecção já mais disseminada, ela pode facilmente dar bulhufas ali para aquele antibiótico e continuar a sua evolução, ainda que você tenha passado, nossa, mas eu escolhi um antibiótico aqui que é um tiro de bazuca. Tanto faz, até esse antibiótico criar uma concentração plasmática, conseguir fazer alguma coisa, essa infecção ela pode ter uma evolução mais rápida do que isso. Por isso, não dá para a gente ficar só na parte terapêutica, só no suporte antibiótico, né? Não é um tratamento antibiótico. Se você não se sente seguro para manejar, tá tudo bem. Indica imediatamente, referencia esse paciente para o seu colega, encaminha que encaminhamento também é uma conduta clínica válida, tá? E aí eu falo para você, tem os contatos de endodontistas e cirurgiões bucomaxilos que pode te dar uma assistência nessa hora e não seu paciente ficar rodando ali até ele conseguir achar um profissional. Lembra que questão de horas aí podem fazer bastante diferença. Muito bem, é você que vai atender. O que você faz? Primeira coisa, o paciente está apresentando esse edema extraoral, um aumento de volume já então um pouco mais significativo, o paciente teve febre ou estado febril, está meio prostrado, ou seja, o organismo desse paciente já está mais debilitado, você vai fazer cobertura antibiótica, então a medicação antibiótica de suporte, tanto no momento pré ou imediatamente ali pré-operatório ou meia hora antes, se você conseguir, de fazer não uma profilaxia, mas uma dose de ataque antibiótica, que representa o quê? 2 vezes a dose terapêutica. Amoxicilina, se for o caso só da amoxicilina, a amoxicilina 500mg seria terapêutica, então passa a ser 1 grama essa dose de ataque que você vai dar imediatamente antes dos procedimentos clínicos. E aí, vamos aprofundar um pouco mais com relação aos procedimentos clínicos. O que você pode lançar mão?
Você tem basicamente duas opções. Uma delas é realizar só uma drenagem cirúrgica, e o só é apenas, não só no sentido de isso é pouca coisa, porque não é extremamente significativo você dar essa ajuda para o organismo conseguir eliminar muita coisa ali que, se não for eliminado através de uma incisão, né, e o organismo tiver que dar conta, né, tiver que lidar com toda essa exudação que está sendo produzida ali, ele tiver que drenar tudo isso sozinho, com certeza vai representar um custo muito alto para o seu organismo. Então, você podendo fazer essa drenagem, com certeza é um excelente cenário já por si só. Então, o mínimo que você faz é uma drenagem cirúrgica. No entanto, se você tem condições, o paciente ele tem uma abertura de boca, o paciente nessa hora ele está muito debilitado, às vezes ele está cansado, esgotado, ele não está em condições de passar por nada além de uma drenagem, tá ok. Mas se ele tem, aproveite a chance. Se ele tem essa condição, você tem o tempo disponível, aproveite. Além da drenagem cirúrgica, você vai realizar também uma intervenção intracanal, ou seja, você vai abrir esse dente, e a gente não está falando de abrir e deixar o dente aberto, tá? Eu vou passar aqui na sequência qual que daí seria um mínimo que eu recomendo, com toda certeza, oriento você a fazer se você tiver a chance, porque aí você está dando uma cobertura muito maior e sendo muito mais assertivo no pós-operatório do paciente. Falou, opa, pera lá, eu não fiz só a drenagem, mas eu fiz a drenagem e eu já pude fazer o quê? Remover boa parte da causa. Isso com certeza é o melhor cenário possível. Então acompanha comigo aqui na sequência, eu vou mostrar para você minimamente o que dá para você fazer e que já pode ser uma baita de uma mão na roda para o organismo do seu paciente. Lembrando, se o paciente está com esse abscesso mais evoluído, você não vai só dar um antibiótico pré, mas você vai manter essa antibiótico terapia ali pelo tempo necessário até que você tenha sinais de que aquele organismo está retomando as rédeas, né, através de sinais clínicos. O paciente ele muda até a voz dele no que ele fala com você, está mais animado, te dando um feedback ali no dia seguinte ou 2 dias depois. Antibiótico terapia, se feitos os procedimentos clínicos adequados, para tirar o paciente desse quadro de risco mais agudo, por volta de 3 dias de antibiótico costuma ser o suficiente. Mas é lógico que isso vai da sua avaliação clínica no dia a dia, né? Mas procedimentos clínicos feitos adequados, por volta de 3 dias costuma ser o suficiente, certo? O grosso dessa infecção, ela se encontra em terço cervical e médio do canal. Lógico, a gente pode ter aqui um dente multiradicular, fala, pô, Fernanda, mas eu não vou ter tempo para intervir em todos os canais. Se esse é o caso, você pode priorizar o canal mais amplo. Aqui a gente está falando de um molar inferior, então eu priorizaria o canal distal e sem aquela preocupação, aquela obrigação, poxa, eu tenho que limpar até a saída de forame e tudo mais. Isso daí no segundo momento. Mas para tirar o paciente desse quadro agudo, a gente pode simplesmente tirar essa infecção de terço cervical e médio, e isso de maneira bastante simplificada, né, sem burocracia, colocando a minha substância química auxiliar aqui, ó. Estou usando clorexidina, 2% gel, realizando uma exploração com uma lima manual que eu tenha ali, também restringindo essa exploração a esse terço cervical e médio. Eu não vou ficar cutucando região apical aqui, porque, olha só, cutuquei região apical, o que acontece? Eu estou extruindo, né, o que tenho aqui dentro do canal, eu estou causando uma extrusão a mais desses debris para a região periapical. Sempre entre as trocas de instrumento eu vou usar irrigação. Como irrigante aqui, vocês já acredito que já tenham ouvido minha opção, soro fisiológico, 5 ml desse soro, né, antes de dar a sequência no meu preparo. E esse preparo, nesse momento, eu vou simplesmente usar uma lima de Glide, ok? Aqui eu estou usando uma 1503 da Newtek. Então, evitando chegar naquela região apical, fazendo sempre bastante irrigação entre as trocas de instrumento para eu finalizar, né, esse preparo de urgência. Eu uso uma lima de preparo de corpo de canal, aqui uma 2508, tá? E a gente joga contra as paredes, evita a região apical. Em resumo, se você tem ali um mínimo de tempo que você pode ajudar e fazer uma intervenção intracanal e o tempo é limitado, você seleciona o canal mais amplo, no caso molar inferior, a gente está falando aqui do distal, e de limpar terço cervical e médio, que é onde a gente tem uma maior carga microbiana com túbulos dentinários
de maior diâmetro, em maior número, então a gente tem um grosso da infecção ali e pode deixar, né, no último caso de não haver tempo, disponibilidade ali, a gente pode deixar a região apical depois para consulta eletiva, certo? E lembrando, você não deixa dente aberto por nada, sob hipótese alguma. Você coloca uma medicação intracanal, de preferência uma que não vai fazer rolha, né? Não vai botar um hidroxicálcio que ele faz rolha. Eu vou colocar só clorexidina, ó, preenchi, clorexidina 2% gel, preencho, faço um selamento adequado aqui, um ionômero de vidro pelo menos, ou de preferência uma resina, e esse paciente ali está pronto para ter sua saúde restabelecida, e eu sigo acompanhando. O follow-up é extremamente importante em caso de abscesso. 24, 48 horas você vai seguindo aí, especialmente nesse primeiro dia, nas primeiras 24 horas, é importante que você siga esse paciente de perto, ligação, WhatsApp, ali em questão de horas, especialmente em casos mais severos, para saber se o procedimento que você fez, os tratamentos que você, a linha de tratamento que você optou, se realmente ela foi eficaz, tá ok? Um grande abraço para você, um grande beijo, a gente se vê na próxima.